Pode acender, por favor, irmão? Isso. Obrigado. Irmãos, hoje nós vamos encerrar nossa série que fala sobre bênçãos e maldições. Amém? Vamos encerrar hoje. Mas antes eu quero fazer Eu tenho falado muito sobre o louvor aqui, né? Sobre o que a gente está cantando e prestar atenção. E a gente foi provocado hoje aqui. Quem se sentiu provocado aqui? Com essa canção aqui? A gente foi provocado porque, assim, o que eu penso sobre o louvor, são declarações, eles são orações, afirmações ou adorações, né? E o pessoal aqui ministrou hoje sobre uma igreja voltar a pregar sobre a volta de Jesus. E como eu enxergo isso, irmão? É real, é necessário. Por quê? Porque não é sobre um pastor, não é, pastor? Fala sobre a volta de Jesus. É sobre eu entender que eu tenho essa missão. É sobre eu entender sobre a minha vida que foi isso que mudou a minha sorte, foi isso que mudou a minha história, foi isso que mudou a minha vida. E eu preciso, de alguma maneira, estender isso. Então eu penso o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, primeiro de tudo, eu penso, quem está ministrando isso é porque está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então, galera do louvor, parabéns pela canção e preguem sobre a volta de Jesus. Não só aqui, mas no lugar onde vocês estiverem. E toda a igreja também. Porque tem uma coisa que eu tenho dito, irmão, e tem me incomodado. Às vezes a gente fala coisas que a gente não vive. E eu fui provocado hoje aqui. Porque quem prega sobre a volta de Jesus, tá tudo bem. Sim ou não? Tá tudo bem. Agora, quem não está conectado com isso, então isso serve para um alerta para nós. E porque Deus é muito bom e Deus fala, hoje eu vou falar sobre isso aqui, irmão. E sabe por que Deus é muito bom e me alegra? Porque quem sabe hoje você não abre seu ouvido de uma maneira especial para ouvir isso. Porque o que me incomoda é, às vezes, a gente está em um discurso desse e eu ouço pessoas falando, crentes, que saudade quando se pregava sobre a cruz, que saudade quando se pregava sobre Jesus. Gente do céu, esse altar só fala disso aqui. Então, ou eu tenho saudade de algo que eu não estou vivendo, ou eu não estou prestando atenção no que está sendo falado. Quem está entendendo? Isso serve para o louvor, serve para mim, serve para você também. Porque saudade, se eu estiver executando, eu não tenho saudade. Se eu estou pregando sobre a cruz para minha vizinha, para minha filha, sobre o que seja as boas novas, como eu vou ter saudade disso se eu estou falando o tempo todo? Você percebe que alguma coisa não encaixa? Então, comece em nós, você entende isso? Diga assim, comece em mim. Comece em nós. E o que nós vamos fazer hoje aqui na ceia? Celebrar isso. Trazer à memória isso. E ao entendimento. Para que quem sabe, nós possamos praticar isso na nossa vida. Então não diga que tem saudade de alguma coisa que você deveria estar fazendo. Quem está entendendo? Então é saudade de fazer o que você deixou de fazer. Ou quem sabe o que você nunca fez. Eu fui provocado hoje aqui, irmão. E eu espero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos falando sobre bênçãos e maldições, amém? Quem lembra o que a gente falou aqui no primeiro episódio dessa série? A minha bênção, quem lembra disso? Tá vendo como que é? Você prega aqui no altar, nem lembra o que é falado. Quem está entendendo isso? Então nós estamos falando de uma série. O primeiro episódio dessa série foi maravilhoso, irmão. Deus tem algo preparado para a sua vida. Ele tem uma promessa liberada para você. A minha bênção. Lembra? Até brinquei, a minha é minha, né? A sua é? Isso. A minha é? E a sua é? Você lembra disso? Glória a Deus. O segundo episódio nós falamos sobre a maldição da cegueira e a bênção da visão. Você lembra disso?
Porque nós pensamos muito em maldição, em Antigo Testamento, e como a igreja se comportava acerca desse assunto alguns anos atrás, uma década, 2 décadas atrás, mas esse é um assunto relevante para nós. E hoje eu quero falar sobre o fim da maldição. Nenhum, glória? Teve um aqui por aqui, ó. O fim da maldição. Ei, bênção. Vamos abrir em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2. Um texto que você que prega sobre a cruz deve saber de cor. Nós vamos ler do 13 ao 15. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Ao 14, eu quero falar sobre isso. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a Oh Deus, como o Senhor é bom. Eu vou repetir bem forte isso, vai. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui neste lugar, Senhor. Que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ministrar nessa noite, para que possamos crescer e viver segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Primeiro de tudo, para que toda essa introdução? Para dizer que eu não gosto desse louvor. Já vou começar falando isso. Eu não gosto desse louvor, não concordo com esse louvor. Por que pararam de falar no céu? Não é possível, esse não é o meu mundo. Eu falo do céu o tempo todo. Quem está entendendo isso? Você parou de falar do céu? Se você parou, é por isso que eu estou te falando. Esse louvor é um confronto. Esse louvor, ele tem que causar algum tipo de inquietude. Ele não é uma adoração, é uma declaração. Por que pararam de falar no céu? Olha para o teu irmão e diga assim: você parou de falar no céu? O que você achou da resposta dele? Foi quente, foi fria, foi meia duvidosa? Quem percebe que isso é provocativo? Não pode ser que a igreja do Senhor para de falar do céu, irmão. Se a gente parar de falar do céu, a gente já está morto. A gente já está seco, a gente nem sabe o que mais estamos fazendo aqui. Porque isso daqui é só um pedacinho e passageiro, mas o céu será eterno nas nossas vidas. Gente do céu, eu falo disso todo dia. Falo para os meus filhas, no caso, né? Deus me deu 2 meninas para inculcar na cabeça delas onde nós estamos. Mas infelizmente sabemos que isso é uma realidade, irmão. Se não vigiarmos, o que a gente vai fazer? Vai morrer. Porque alguém que está fora do Espírito Santo está morto, está seco. Então, nós estamos falando aqui nesses dias sobre bênção e maldição. Todos nós estamos debaixo da bênção, amém? Ei, tem alguém com certeza aqui? Bênção.
E que bênção é essa que nós estamos falando desses dias todos? É sobre carro, lancha ou sobre bens materiais? É isso? Não! É sobre um dia eu estava lá, como foi dito aqui, no meio do carnaval, no meio da sujeira, no meio do pecado, vivendo na carne, e Ele foi lá e me resgatou e me tirou do meio de tudo isso e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então esse texto, essa mensagem vai conectar com quem já foi um drogado, com quem já foi um mentiroso, com quem já foi um enganador, com quem já cometeu coisas horríveis, assim como eu, vai entender e vai ter no coração um sentimento: obrigado, Jesus, porque um dia eu estava lá, perdido, e o Senhor me achou. Aleluia. Então esse texto, irmão, ele está falando o que aqui? Olha só. O 14, e cancelou a escrita de dívida. O apóstolo Paulo, ele está pregando para a igreja. E antigamente, naquele tempo, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: quem era condenado para ir na morte, estava esperando lá o dia que ia morrer, o momento da morte dele, tinha uma lista, uma coisa escrita, uma espécie de um pergaminho, com tudo que ele tinha cometido. É como se estivesse dizendo, relatando, declarando ali: ó, você vai morrer por causa disso. Você vai morrer porque você enganou, você vai morrer porque você roubou, você vai morrer porque você matou, você vai morrer. E os motivos ali, a lista, estava ali, na frente da cela dele. E aí o apóstolo está fazendo o quê? Contextualizando ali. Ele está trazendo uma história, como eles conheciam ali. E ele está dizendo assim: nós todos tínhamos uma lista, nós todos tínhamos um escrito de dívida, mas Jesus quitou essa dívida. E hoje nós podemos dizer: não devemos mais nada, estamos livres. Ah, meu Deus. Se isso não alegra os nossos corações, então o que vai alegrar? Eu devia, não podia pagar. E mesmo sem merecer, alguém veio no meu lugar e pagou essa dívida por mim. E é por isso, somente por causa disso, que 2000 anos depois nós estamos aqui em um galpão na Praia Grande para glorificar o nome dEle. Não porque a gente tem boas obras, não porque a gente é bonzinho, não, porque Ele pagou a minha dívida e a sua, e nós temos a certeza que estaremos no céu para toda a eternidade. Eu tenho essa certeza. Agora, irmãos, por que então? O que nós precisamos entender sobre maldição? Eu cresci ouvindo a minha mãe falar: não chama ninguém de maldito. Às vezes, irmão, eu tinha a impressão que falar um palavrão era mais tranquilo do que falar maldito. Maldito incomodava ela, literalmente. É uma coisa que eu aprendi na infância. Aprendi entre aspas, porque eu só obedeci a minha mãe de não falar para ela não brigar, porque eu não entendia. Agora, o significado da palavra maldito, irmão, dicionário: que ou aquele que foi objeto de maldição, amaldiçoado, condenado. Que ou aquele que merece a maldição, no entender de quem assim o qualifica ou denomina: perverso, malvado. Então alguém que está na maldição, alguém que é maldito, é alguém que está condenado. E nós sabemos biblicamente que antes de conhecer Jesus, antes do segundo Adão, antes da obra da graça, antes da obra da cruz, nós estávamos debaixo da maldição, debaixo do pecado. Não tínhamos mais conexão com Deus. E aí o que acontece? Jesus vem nessa terra, Ele entrega a sua vida, Ele vai a uma cruz e Ele quita a dívida. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo ser humano estava separado da glória de Deus, por causa do pecado que começou em Adão e por maldição
se estendeu sobre a nossa vida. Então tem muitas coisas, irmãos, em uma lista na frente de alguém que está dentro de uma cela. Existem muitas coisas escritas em uma lista na vida de quem está debaixo da maldição. Como que, por exemplo? Como culpa, como medo, como dores, como traumas. Quem se lembra disso? Como abuso, como roubo, pecado. Existia uma lista muito grande de maldições que o diabo insistia em esfregar na nossa cara. Mas por muito amor, Deus enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê tenha essa lista cancelada, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, irmãos, existia uma lista, cada um tem a sua, ou teve. Você deve lembrar da sua, eu lembro bem da minha. Cheia de enganos, cheia de mentiras, cheia de coisas sujas, só lixo. E eu estava preso. Mas um dia, alguém foi na porta dessa cela, pegou uma chave e abriu essa porta. E aquele que estava preso hoje, as portas estão abertas. Aquele que estava debaixo de alguma maldição, hoje toda essa maldição, ela é quebrada na obra da cruz, no grande amor de Deus por nós. Tudo isso é cancelado sobre as nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês, está em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 13 diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Eu quero que você olhe para o teu irmão. Vamos falar de coisa do céu. E eu quero que você diga assim: a cruz cancela a maldição e traz sobre a sua vida a bênção. Alguém aqui foi para a cruz? O pai ou a mãe de alguém aqui foi para a cruz? Não, mas Jesus Cristo se fez maldito, foi pendurado no madeiro, Ele foi na cruz, e Ele quitou a dívida, e no mesmo momento que a dívida é quitada, no mesmo momento que a cela é aberta, no mesmo momento que a maldição chega ao fim nas nossas vidas, ao mesmo tempo a bênção do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas e a eternidade alcançam você no mesmo momento. Então, irmãos, qual é a maneira de encerrar a maldição? Só existe uma: estando em Jesus, indo aos pés da cruz, vivendo na presença do Senhor. Não existe outra maneira. Não existe outro jeito para um crente, para um filho ou uma filha de Deus. Eu penso que 2000 anos depois, eu aqui como pastor dessa igreja, Igreja Viva, eu prego a filhos e filhas de Deus. Amém?
Não existe uma maneira, outra maneira, outro caminho para que a maldição seja encerrada. Só existe um caminho, sempre foi o mesmo, hoje continua sendo o mesmo e para sempre, graças a Deus, será o mesmo. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é a obra da cruz. Então a maldição, sim, ela precisa ser encerrada. Se algo ainda precisa ser destruído, ser desligado na sua vida, irmão, é na cruz que você vai encontrar isso. É na presença de Deus que você vai encontrar isso. Por que nós vemos muitas pessoas no meio da igreja dormindo? Ou esperando respostas de onde não tem. Por quê? Porque estão esperando de um pastor, porque estão esperando a esposa. Na hora que a minha esposa ela entendeu o meu chamado, aí eu vou entregar minha vida. Na hora que meu marido chegar na igreja, eu vou fazer o que Deus me chamou. Não existe isso, irmão. A maldição se encerra quando você vai até a cruz e encontra o que Deus tem preparado para você. E quando você vai, a bênção vem. Então nós precisamos, como igreja, primeiro como corpo, e depois na nossa individualidade, nós precisamos encerrar qualquer, se é que existe, qualquer vínculo de maldição na nossa vida. Ah, porque meu pai faliu, eu vou falir também. Ah, porque meu pai e minha mãe divorciou, eu vou divorciar também. Isso poderia até acontecer se você não estivesse em Jesus, mas em Jesus todas as maldições são quebradas. Tem alguém que crê nisso? Ah, mas meu avô era assim, meu pai era assim, meu bisavô era assim. Mas Jesus encontrou você, você não vai ser assim. Você vai ser aquilo que Deus planejou para você ser. É assim que funciona. É isso que Deus tem preparado. E está escrito. Ele foi lá e pagou. Nós não pagamos nada por isso. Porque é a graça de Deus, amém? Amém? É a graça. Nós não pagamos, mas Ele pagou. Um preço bem alto foi pago. Um preço bem alto foi pago. Quero ler um outro texto com vocês aqui, ó. É João 19:30, Evangelho de João. Vamos ler do 28. João 19:28 diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Nesse momento, toda a maldição ela foi quebrada. Nesse momento, para todos aqueles que desejam, as celas das prisões foram abertas. Toda a maldição que vinha sobre a sua vida através do pecado, através de coisas que você chamou sobre a sua vida, plantou sobre a sua vida. Neste momento o Senhor Jesus perdoou os pecados e abriu a cela para cada um de nós. Vamos abrir em Lucas 22. Lucas 22, 42, por favor. Lucas capítulo 22.
Nós vamos ler de 42 a 46. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Jesus venceu, amém? E porque Ele venceu, nós também vamos vencer, amém? Então a chave da nossa vitória se encontra em Jesus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Às vezes nós somos meio tímidos, ou quem sabe hipócritas. Eu não estou atrás de vitória, eu estou atrás de fazer a vontade do meu Deus. Mas nós em Cristo Jesus, tem alguém em Cristo Jesus? Somos vencedores em todas as coisas. Mas a chave dessa vitória, tem alguém que quer vencer aqui? Eu quero vencer. E eu creio que já venci. E a chave dessa vitória se chama Jesus Cristo. Ele é a chave. Agora, irmãos, presta atenção uma coisa comigo aqui. Porque esse texto, ele é muito rico. Esse Lucas que a gente acabou de ler aqui, esse é um texto que está antecedendo ali a captura de Jesus. Jesus, ele está orando e ele sabe que chegou o momento. Ele sabe que é agora que ele vai para a cruz. E muitas vezes o que a gente pensa é que o que ele está pensando aqui é sobre somente o sofrimento de tomar os pregos, os cravos, de tomar as chicotadas, que não que isso seja pouco, né? Isso é muito. A vergonha, a dor, a nudez, mas principalmente o pecado da humanidade que seria colocado sobre ele. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra que Jesus estava em um momento de angústia tão profundo que ele suava sangue. Para quem já estudou sobre a cruz, para quem já estudou sobre isso, para quem já falou sobre a cruz, vai saber que cientificamente isso é possível. Quando a pessoa entra em um estado de estresse tão profundo, de agonia, de ansiedade, de angústia, os poros se abrem, o sangue vaza. Então o que está acontecendo aqui, o que está rolando é que Jesus está extremamente nervoso, preocupado, quem sabe com medo, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus homem, ele olha para o céu e diz: Pai, oh meu Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa frase nos ensina muito, irmão. Por quê? Porque mostra a realidade do ser humano. Porque quando Deus nos mostra a nossa missão, quando Deus nos chama para pregar, quando Deus fala que nós estaremos no céu para a eternidade, qual que é a nossa missão agora? Então, ganhar muitos outros para que também possam ir para o céu, assim como alguém abriu a nossa cela, que nós possamos ser instrumentos em Jesus Cristo, para abrir também muitas outras celas. E aí muitas vezes nós sentimos medo, ficamos preocupados, nos sentimos incapazes, pensamos: isso aí não é para mim não. Quando começaram a falar que eu ia ser pastor, irmão, você acha que eu estava ali pensando: com certeza, daqui uns 15 anos eu vou estar pregando numa igreja todo domingo? O que eu pensava é: eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Em outras palavras, estava dizendo: afasta de mim esse cálice.
E o que Jesus está nos ensinando aqui, irmão, também é que por mais que às vezes nós possamos ter fraquezas, momentos de angústias, nos sentirmos incapazes, se nós perseverarmos na vontade de Deus, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o agir dEle sobre as nossas vidas, vão fazer coisas que nós não somos capazes de fazer. Então eu vim aqui para dizer para você hoje, o fim da maldição atrai a bênção. E qual é a bênção? A bênção é ser filho, a bênção é ser filha, a bênção é ser salvo. Então, quando a maldição se encerra, preste bem atenção nisso, a bênção chega. Qual é a bênção? O plano de Deus. Então, quando o escrito de dívida é cancelado e é pago, a bênção chega. E qual é a bênção? Ser um instrumento de Deus nessa terra. Quando o pecado que me amarrava, quando as angústias, as dores do passado que me prendiam, elas são encerradas. Quando a maldição chega ao fim da minha vida, na minha vida, então a bênção ganha espaço. Qual é a bênção? Agora eu sou um pregador, agora eu sou um missionário, agora eu sou um instrumento de Deus, agora eu sou alguém que cuida, agora eu sou um evangelista, eu sou um mestre, eu vou ensinar, eu vou gastar a minha vida no que Jesus planejou para mim. Quantos querem a bênção aqui? Dá para ser mais específico do que isso? Quem está entendendo o que é bênção aqui? Irmão, eu quero mesmo, escuta isso, é o meu coração. Isso não é o que a palavra está dizendo, é o meu coração. Eu quero mesmo que você vá bem, que você prospere, que você consiga dar uma boa condição para a sua família, para os seus filhos. Eu quero mesmo que isso aconteça sobre a tua vida. Mas isso não está ligado com o plano de Deus para você. O plano de Deus para você não se resume em 50, 60 ou quem sabe 80 anos. O plano de Deus para você é sobre a eternidade. O plano de Deus para nós não é o que nós vamos fazer aqui, ou o que nós vamos conquistar aqui. O plano de Deus para nós é iniciar algo aqui e para sempre estar conosco. Então, enquanto nós estamos aqui, qual deveria ser o nosso maior desejo? Estar bem pertinho do Senhor. Porque pertinho dele a bênção, ela repousa sobre a minha vida. É como se você entrasse, irmão, debaixo de uma nuvem. E debaixo dessa nuvem tem proteção. Debaixo dessa nuvem tem provisão. Debaixo dessa nuvem tem saúde, né? Debaixo dessa nuvem tem paz. Debaixo dessa nuvem tem esperança. Debaixo dessa nuvem tem amor. Debaixo dessa nuvem tem a glória do Senhor se manifestando. Então a bênção está debaixo dessa nuvem da presença do Senhor, e está disponível. Agora nós precisamos fazer o quê? Ir até a cruz, não sair desse lugar. Eu quero orar com você, irmão. Nós vamos ceiar daqui a pouco, mas eu quero orar com você. Porque às vezes a gente se perde do propósito. Às vezes a gente se perde daquilo. O ser humano, nós nos iludimos tão facilmente, nos apaixonamos tão facilmente. A gente está olhando hoje, é verdade, olha só, no carnaval, está todo mundo pregando de céu, de cruz, vamos lá. Aí amanhã a gente esquece, já não prega mais para ninguém, já não fala mais de nada, e a semana que vem nem lembra o que foi falado. Que tipo de filho somos nós? Que queremos que o pai dê a mesada. Vem na igreja com um coração com uma espécie de eu vim porque o meu Deus, ele sempre me dá alguma coisinha.
Quando a gente já recebeu a bênção, quando a gente já é salvo, eu prego a salvos, amém? Eu não venho para receber, eu venho para entregar. E porque eu tenho esse coração, eu entro debaixo da nuvem, e debaixo da nuvem eu recebo tudo que eu preciso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, tem muita coisa linda para Deus fazer na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida. Tem muita coisa linda para Deus fazer na sua vida. Tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aonde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então a gente precisa pôr o nosso coração nas coisas do alto. Precisa. Não adianta colocar o coração aqui, porque aqui os ladrões roubam, as traças corroem. E a mensagem, irmão, escuta isso. A mensagem sou eu. A mensagem sou eu. Você pode até querer terceirizar isso, ou colocar a responsabilidade na vida de alguém, mas se você que declarou que é filho e filha, você é a mensagem. Você é a mensagem. Porque as crianças a gente dá comida na boca, a gente leva de mão dada para atravessar a rua, mas quando a gente cresce, a gente já anda com as nossas próprias pernas. Então não espere de alguém a provisão que você precisa gerar sobre a sua casa. Não espere um avivamento vir de algum lugar externo. Esse avivamento precisa vir de dentro do seu coração, lá no seu quarto secreto, na sua intimidade, cada um buscando. Aí quando a gente reunir aqui, a glória manifesta, porque está todo mundo cheio. Quem está entendendo? Ô glória. Esse é o evangelho, irmão. Não mudou. Não está mais fácil. A internet não mudou nada. A porta não está mais larga. Não está. Eu preciso fazer a minha parte. Agora, uma coisa eu gostaria de gerar em você hoje aqui. Esperança. Falar para você o seguinte: é difícil. Não pensa que é fácil. Você olhar o outro irmão e falar: olha, como é que o bispo está aí, 15 anos, né? É tão difícil. Irmão, é difícil demais. É difícil demais. Mas Deus não dá nada maior, peso nenhum maior do que você tenha capacidade de carregar. Se você tiver com o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Todos os dias vem do céu o maná, a provisão que você está precisando, que tua casa está precisando. Inclusive eu quero tomar esse momento e em nome de Jesus pedir no nome de Jesus que toda a necessidade real que exista no meio do arraial do Senhor, que Ele possa trazer provisão, que haja intervenção divina na sua saúde, na sua vida financeira, que haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio nesse Deus, eu acredito. E eu acredito que a cruz promove tudo isso. Por isso eu preciso estar na cruz, vivendo o que Ele me chamou para viver. O evangelho continua sendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me segue. Continua. Às vezes a gente muda as palavras, muda a roupa, até a luz, mas a mensagem continua sendo a mesma. Eu devia o que não podia pagar, Ele pagou o que eu não merecia que Ele pagasse. Agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não fui criado para a terra, eu fui criado para o céu. Então enquanto eu estiver aqui, que seja feita a vontade de Deus. Porque um dia, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui.
É isso que a gente veio anunciar aqui hoje. Um dia que não vai demorar. Ele vai vir, vai buscar a sua igreja. E essa igreja viverá com Ele para sempre. Essa é a igreja que vence. Essa é a igreja vitoriosa. Essa é a que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Quem se alegra com isso? Quero orar com você. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor aqui, amém? É noite de ceia, nós vamos adorar o Senhor aqui neste lugar. Mas eu quero fazer, irmãos, um apelo antes da gente cear. Eu estou pregando sobre um tema hoje, o fim da maldição. Eu quero orar por você, escuta isso, que ainda tem lutado com alguma prisão, com algum problema que você não consegue se livrar disso. Pode ser na sua alma, nas suas emoções, pode ser na sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu gostaria que você tivesse coragem de sair do seu lugar, irmão, para que essa maldição sim seja encerrada sobre a sua vida. Você não nasceu para estar preso, não. O Senhor entregou a sua vida. Você é livre, a dívida foi paga. Você tem o Senhor Jesus que encerra toda a maldição sobre a sua vida, amém? Pode chegar aqui na frente, os irmãos aqui, os pastores, vamos orar por eles. Nós vamos, em o nome de Jesus, trazer essa palavra à existência, dizendo que toda essa maldição, que toda essa dívida, que toda essa culpa, que toda essa dor, tudo isso já foi pago na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus tem sim a chave, e Ele pode abrir, pode orar, irmãos. Ele pode abrir hoje qualquer tipo de célula, seja na sua alma, seja algo externo, que toda cadeia, que toda cela, que toda maldição seja desfeita, destruída hoje aqui com o poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus.